Então, boa tarde a todos e boa tarde quem vai assistir. É um prazer, a nossa primeira atividade do Latim USP de 2025, junto com as atividades da acalorada também do Departamento de História. Um prazer receber aqui o professor Renan Marques Vigo. Você vê para cá, se vai aparecer na filmagem. Então, o Renan é pesquisador também do Latim USP, enfim, alguém que eu conheço há muito tempo, foi meu primeiro orientando de doutorado. É um prazer recebê-lo aqui. O Renan atualmente é professor da Universidade de Pernambuco, trabalha com história medieval, ensino de história medieval, na Universidade de Pernambuco, e tem como especialidades também os games, daí vem essa palestra de hoje, né? Tem uma especialização em games, e ciência da computação também, ou seja, sendo flertando de fato com essa área das tecnologias. E o Renan é graduado em História na Federal do Espírito Santo, quando ele se conheceu, e mestre pela UF e doutor aqui pela Casa. Enfim, vou falar todo o currículo dele, que é enorme, e passo a palavra para falar sobre esse digital games e o neomedievalismo, que são as duas áreas mais recentes de especialização. Obrigado, Cris. Boa tarde. Boa tarde quem está assistindo. Bom, primeiro, prazer estar aqui e voltar, né, na Universidade de Pernambuco. Eu me sinto muito bem aqui, eu sinto em casa. Eu sinto melhor aqui do que em outros lugares. E as pessoas que estão utilizando, depois que eu terminei o doutorado, me cansei do objeto que preciso. Trabalhei com aerovídeos, mercado medieval, com formação de graduação, doutorado sobre isso. Depois eu falo com o pesadelo, então eu atender outros interesses, né? Tanto que como pessoal como profissional. No primeiro momento, eu comecei a trabalhar mais com questões relacionadas ao medievalismo, e no final de 2017, pouco depois de concluir o doutorado, surgiu um edital do CNPq que eu resolvi concorrer a desenvolvimento de jogos. Eu não cheguei a ser agraciado, infelizmente, mas eu fui muito bem classificado. Isso me deu um gás e ficou no meu background, assim. E durante a pandemia, eu falei assim, bom, a Cris não saiba disso, né? Mas quando eu entrei no curso de História, como eu era um psicopata, né, eu resolvi que eu dava conta de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Então, eu fazia Ciência da Computação à noite e História de dia. Então, eu passava na aula de programação, ficava fazendo História medieval, na aula de História medieval, eu estava programando no caderno. Eu consegui sobreviver durante 4 semestres, e depois disso eu falei, não dá mais. E fiquei frustrado depois, porque era uma área que eu gostava bastante. E não consegui concluir, que não dá para conciliar, né? Eu falei, vou tentar, né? Vou voltar a estudar e tal. Aí foi quando eu optei por fazer uma nova graduação em ciência da computação. E no último ano, eu falei, já que eu vou desenvolver um TCC sobre desenvolvimento de jogos digitais, tinha uma possibilidade de fazer também uma especialização. Porque eu tive alguns conteúdos que dialogavam com isso, mas eu falei, não, eu preciso de mais coisas. Por exemplo, tem questões ligadas à música, edição, pixel art e tal. Então eu precisava ter um pouco mais de base e resolvi fazer essa especialização no último ano, foi no ano passado. E de lá para cá, durante essa anos, eu comecei a pesquisar sobre jogos e aí a apresentação de hoje diz respeito disso, sobre isso, né? E mais especificamente, né, diferentemente dos trabalhos que a gente observa sobre relação à história e jogos, normalmente eles trabalham com uma exceção. É um jogo produzido por uma grande empresa, que a gente chama de Tecnobar, né, que é essas empresas que movimentam juntos, né, milhões de usuários e tudo mais. Eu vou trabalhar mais na perspectiva da produção mesmo, que é um grande problema, pelo menos para a área da história, porque quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha muito com o objeto já feito, e não como eu faço aquilo. E eu fui levar isso para a sala de aula, para tentar iniciar os meus alunos em produção de jogos, claro, de uma maneira muito facilitada, a gente procurar plataformas para não desenvolvedores, para a gente não sabe programar,
né? E que isso também vai dar, acabou dando abertura para os recursos gráficos, sonoros, né, que já estavam disponíveis lá. E aí tudo isso deu origem a esse estudo. Eu tenho um artigo prévio em que eu discuto sobre isso, foi publicado na Grande em 2021, e um outro no ano passado, já relato algumas coisas que eu vou trazer aqui, mas eu trouxe coisas a mais recentes, né, do ano passado para cá, em novas plataformas que eu venho testado e coisas que eu encontrei semelhantes, coisas que eu encontrei diferenciadas. Então, só para explicar de onde eu saí e onde eu cheguei. E aí, dando continuidade, acho que eu vou passar por aqui. Tudo da guia. Ah, é verdade. É porque às vezes. E já vou abrir todas as imagens para não ficar. Quando a gente pensa, né, em Idade Média, principalmente os usos, abusos e tudo mais que a gente encontra sobre a Idade Média, nós temos uma panóplia de referências. Né? Aqui eu tentei trazer referências mais da nossa época, como vocês vão perceber aqui. Vou falar algumas décadas. Então, trouxe um RPG que foi um RPG mais. Que foi escolhido, né, como o melhor RPG do ano passado, que é o Dragon's Dogma 2, né, que é a continuação. E eu gosto muito dos sketches do Give the Dirt, né, que é essa segunda imagem, né, Quality, são comediantes britânicos que tentam fazer piadas de conceber RPG, né, uma coisa meio. Lembra um pouco Monty Python, assim, mas mais atualizado. E, bom, as representações políticas que nós tivemos, né, então eu fiz questão de trazer um cruzado da Paulista, um cruzado da Avenida Recife, né? E a mistura do Power Ranger com o Jason ali, né, com o montado a cavalo. Então a gente percebe que a Idade Média está presente na luta pela passada e que boa parte daquilo que os nossos alunos, pensando alunos tanto na universidade quanto na educação básica, né, que é um grande mercado de boa parte dos egressos do curso de História, vão lidar também com jogos, esses cenários políticos que surgem, se contam muito na mídia, mas também memes, enfim, outras coisas. Aí embaixo tem o Aragorn, e uma referência um tanto quanto estranha quanto a Harry Potter. Né? De qualquer forma, isso tudo é para a gente parar para pensar que idade média a gente está falando. Porque, igual nós estamos falando, essa não é uma idade média histórica. Só que eu estou cada vez mais crente, né, assim como o Guilherme Amaral e a Maria Eugênia Mertarelli, uma crítica que eles fazem é uma crítica malva. O Christian Malva tem aquele verbetezinho, né, sobre a Idade Média, do dicionário, a grande dicionário analítico, que entra no dicionário temático, e que ele faz esse questionamento. Né? Ele começa o verbete falando que a Idade Média não existe, mas no final ele acaba reafirmando essa Idade Média como algo quase como essencialista, né, que de fato aconteceu. E nessa crítica que o Clinton Amaral e a Maria Eugênia Mertarelli fizeram, eles trabalham essa Idade Média como a Idade Média de fato não existiu. Quem vivia naquela época não sabia, né, que aquilo viria a ser chamado como Idade Média enquanto uma criação. E essa criação ela foi sendo instrumentalizada como lâminas, né, interpretativas sobre o passado, que vão sendo sobrepostas. E é claro que quando a gente estuda tanto esse passado quanto essas lâminas, às vezes a gente distingue, às vezes a gente naturaliza. E a partir do momento em que você tece uma crítica, você só está introduzindo uma nova lâmina, que pode ser naturalizada ou não. Só que isso é muito fácil de entender do ponto de vista de historiadores, intelectuais e tudo mais. Mas algo que escapou ao universo durante muitas décadas foi que o grande público também insere lâminas ali. E essas lâminas, muitas das vezes, elas são mais translúcidas, pensando no grande ponto social, do que as nossas. As nossas ficam sendo observadas por um setor muito restrito. E jogos, memes, mídias, TikToks e etc., são muito mais consumidos do que aquilo que circula nas universidades. Porque às vezes a gente discute coisas muito bizantinas, assim, né? Temas muito específicos, que não são do interesse do grande público. E, diante disso, na década de 70, um pesquisador americano chamado Leslie Wortman desenvolveu o conceito de medievalismo. É importante frisar que o Leslie Wortman trabalhava numa universidade muito pequena, ele era algo normal, né? Pelejou bastante para que esse campo ganhasse espaço nos Estados Unidos.
E, em certa medida, isso aí, a partir desse momento, uma leitura que eu faço, né? Foi uma forma que os medievalistas americanos criaram, dentro dessas instrumentalizações, né, narrativas, desses discursos autorizados sobre o passado, para falar assim, a gente tem uma Idade Média nossa também, já que a gente não teve essa Idade Média histórica. Tanto que eles têm revistas, né, sobre medievalismo, eles têm esse campo já bastante consolidado, e hoje boa parte dos intelectuais que se dedicam à Idade Média, na verdade eles se dedicam ao medievalismo, de fato, nos Estados Unidos. E, inclusive, assim, um apego bastante exagerado, meu ver, quanto ao uso do termo. Mas você tem que usar esse termo, cria uma área, e eles se sentem os donos da área. Só que nessa concepção original do Laszlo, dizia que são os usos do passado, em períodos pós-medievais, tanto na academia quanto pelo grande público, ele estipulou algo, uma espécie de uma restrição, digamos assim, né? Deixou uma definição tanto quanto escrita, em que há um esforço ou uma tentativa de usar um discurso legitimado, pode ser um discurso científico, acadêmico e tudo mais, que a pessoa está tentando chegar naquela Idade Média. É claro que ela só vai incorporar mais uma lâmina nessa interpretação, mas ela está tentando, tem esse esforço. Talvez isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Isso difere do neomedievalismo de que maneira? Porque no neomedievalismo não há essa preocupação a priori, né? Como assim, Renan? A pessoa pega um elemento vago, extremamente vago, como um cavaleiro templário. A gente pegou alguns casos aqui de cavaleiros templários aqui dentro de um aspecto bastante vago, que pega esse elemento, mas você incorpora discussões político-ideológicas contemporâneas, um novo cenário que não tem nada a ver com aquele cenário que os cruzados surgiram e tudo mais. Então é um uso bastante abrangente, desapegado, livre, à história, rigorosamente falando, e a pessoa não tem essa preocupação a priori. Essa é a única definição de neomedievalismo? Não. Mais recentemente, sobretudo numa correlação ibero-americana, tem sido trabalhada uma discussão pensando no conceito de neomedieval desligado dessa espécie de soberania estadunidense do medievalismo, né? Já que eles tentaram fazer com que a gente caísse dentro dessa seara e usasse o conceito de medievalismo. Isso foi conduzido principalmente pela professora Nadia Altschuh, né, professora da Universidade de Glasgow. Ela se retirou, né, apresentou há pouco menos de 2 anos, se não me engano, mas ela deixou isso como um legado bastante importante, pelo menos para mim, a ideia de que tem determinados usos e reusos e abusos do passado que também estão muito ligados a características do sul global, né, e que a gente não necessariamente precisa ficar sobre esse arcabouço teórico, esse campo que foi criado e que hoje passa por esse controle de boa parte, né, dos intelectuais americanos que se dedicam a isso. E nesse neomedievalismo, você vai ter esse uso mais vago, mais abrangente, que muitas das vezes ele cede, digamos assim, mais popular. É só uma outra dimensão desse discurso instrumentalizado. Aqui eu não estou querendo fazer um juízo de valor científico, popular, né, enfim. E aí, diante desse neomedievalismo, eu tomei de empréstimo, né, as concepções do Ferri, né, de estética, para pensar numa estética neomedieval. Porque quando ele vai trabalhar isso no âmbito estético, ele fala o seguinte: até o século XIX, aproveitar, né, das divisões que ele estabelece, mas você vai ter formações de cânones. Em determinado momento, você vai operar de uma maneira mais intensa, depois uma concepção de nós, enfim, né, já no século XVIII, século XIX. Mas até o romantismo você consegue ver uma espécie de cânone que vai guiar boa parte da forma como artistas, intelectuais, a sociedade vai entender ou vai operar dentro desse fenômeno. Mas quando passa para o século XX, você vai ter um abandono desse cânone em prol de perspectivas muito mais subjetivas e individuais. Então, assim, se eu acho que isso aqui é o que era um cruzado, será um cruzado para mim. E aí vai depender da minha competência, minha capacidade de reverberar essa ideia e fazer com que convencer as pessoas. Então, eu trouxe até uma citação, logo em seguida,
Mas antes de introduzi-lo, tem esse caso aqui do Senhor dos Anéis. Eu acho que ela é bastante fortuita, porque todo mundo sabe que o Tolkien, por exemplo, ele era um medievalista, tanto no sentido acadêmico, como intelectual, né? E, por outro lado, enquanto literato, produtor de literatura. E uma coisa alimentava a outra. Então, uma das coisas, né, por exemplo, quando o Tolkien vai trabalhar, por exemplo, a questão da filologia, ele estaria mais próximo, por exemplo, do medievalismo. E quando ele vai escrever O Senhor dos Anéis, ele estaria mais inclinado para o medievalismo. Pelo menos no esforço. É claro que é uma definição bastante plástica e alvo de discussões. Gabriel Castanho, por exemplo, prefere muito mais a ideia de medievalismo, né? E discutindo algumas vezes em encontros. Mas tudo isso que eu quero mostrar é que é um campo de disputa. Eu trouxe aqui uma formulação provisória, né? E está aberta ainda a discussões, até porque o campo é bastante recente. E aí, tentando trazer essa citação do Ferreira, ele fala, né, que dentro dessa estética já pós-canônica, não é mais por ser intrinsecamente belo que o objeto agrada, mas no limite porque proporciona certo tipo de prazer que se chama belo. Prazer individual, para o indivíduo, né, um deleite que ele tem, não um deleite mais amplo. Não existe mais mundo unívoco evidente, e sim uma pluralidade de mundos particulares a cada artista ou a cada pessoa que observa ou que veicula. Não existe mais uma arte, e sim uma diversidade quase infinita de estilos individuais. E aí, quando a gente junta essa concepção estética com o neomedieval, como eu falei, o medieval é o que você acha, e não importa o dos outros, né? E aí, tentando trazer isso para mais um exemplo, já que a gente vai fazer o fortuito exemplo das cruzadas, nós temos aqui o iluminado, né, ex-presidente, e aqui retirado, né, de um manuscrito, um cruzado, e essa citação do Christopher Tillman, que ele mostra, né, como a própria interpretação que você vê dos cruzados, né, vai mudando ao longo do tempo. No período romântico vai ser de uma forma, no século XX e XXI vai ser muito diferente por causa, sobretudo, da indústria cinematográfica e nas últimas décadas por causa dos games. E na parte final ele fala, né, que não se pode convocar o passado para tomar partido no presente, diferentemente do que a gente vê ali. Pilhar a história para justificar acusações contemporâneas não pode ter qualquer propósito racional, só para tentar amarrar. Né? Mas boa parte daqueles que defendem, né, o ex-presidente e as suas posições políticas acham que os valores deles são valores essencialmente medievais e é isso o que importa, né? Independentemente dos estudos históricos e décadas e quiçá séculos de erudição a respeito. Eu vou avançar para a seara dos jogos e aí vocês podem perguntar, tá, onde é que vai chegar, como é que a gente vai chegar nos jogos? Eu vou chegar agora. E por que você se interessou pelos jogos? Eu trouxe dois gráficos, né? Esse aqui é o primeiro, não importa a rodela, se prenda aos números no centro. Esse é um gráfico da indústria dos jogos do ano passado. Aumentou quase 250 bilhões de dólares. Em 2028, 304 bilhões de dólares. Embaixo tem fontes, tudo certinho. Então é uma indústria extremamente importante e atinge o mundo. Eu diria até que atinge mais do que algumas mídias tradicionais, como a TV e tudo mais. E aí, como é que você sabe disso? Né? Quando eu comparo com a indústria global dos filmes, do entretenimento, inclusive musical. 2024 ela movimentou 106 bilhões. E se a gente for para 2028, para ser honesto, e claro que é uma projeção, ela não chega nem a metade. Então, a gente está falando da maior indústria de entretenimento do planeta, a indústria dos games. Por outro lado, a gente tem já um campo bastante tradicional de estudo, por exemplo, de história de cinema, colegas que se dedicaram a analisar filmes, séries, livros ligados ao período medieval, mas os jogos passaram em aberto. Tem poucos trabalhos que se dedicam à Idade Média, quer históricas, quer essas recriações, e os jogos. E a gente tem que tratar os jogos, pelo menos baseado no Chapman, como novas formas de narrativas históricas. Como assim? Quando o jogador está dentro daquele cenário, ele meio que escreve a história dele. Ele
tem um personagem, ele escolhe as ações do jogador, ele escolhe se ele vai fazer o caminho A primeiro ou B, ele escolhe se ele vai matar o personagem ou não, e isso tudo vai afetar muito a forma como as pessoas vão interagir. E além disso, os jogos eles não são produtos fechados, né? No sentido em que os jogadores, a partir de uma perspectiva de cultura aberta e emergente, muitas vezes eles podem subverter os propósitos originais daquele jogo. Como assim subverter o propósito original? A partir do momento em que você, basicamente, faz o personagem, um determinado cenário, ou uma determinada condição de funcionamento do jogo, funcionar de uma maneira completamente diversa daquela que foi pensada pelos seus desenvolvedores. Então, onde é que eu quero chegar nisso? É que a sociedade dialoga com os jogos e os jogos dialogam com a sociedade. Eu não estou vendendo um pacote fechado e, entendam bem, quando eu falo um pacote fechado, eu sei que a forma como as pessoas interpretam um livro, um filme, vão variar, é claro, as pessoas podem pensar de maneira diferente, mas você tem algo ali cristalizado. Está escrito de uma determinada maneira. Você pode muitas das vezes consultar o seu criador para falar o criador e falar, eu pensei em tal coisa. O jogo, ele te dá um pouco mais de flexibilidade, porque o jogador assume um grau de agência que essas outras mídias não oferecem. E quando a gente vai pensar especificamente, né, nos RPGs digitais, a gente tem que pensar, por exemplo, na influência de intelectuais, né, e literatos como Tolkien. Se você for verificar as histórias do RPG, as pessoas que já pesquisaram a história do RPG, do gênero, todos eles falam, o RPG nasceu por causa do Tolkien. Porque o cara que criou o gênero RPG, que eu vou falar daqui a pouco, né, que é o Gary Gygax, ele era um fã de Tolkien. Ele negou porque ele não queria pagar direitos autorais, mas assim, ele era fã. A primeira versão do D&D, os personagens, as classes e raças eram as mesmas que existiam em Seus Anéis. Aí quando ele recebeu uma notificação judicial dizendo, ou paga direitos, aí ele, não, começou a dar um monte de entrevistas. Não, eu li, mas eu coloquei porque era mais familiar para as pessoas, porque as pessoas também liam, aí ele trocou todas as categorias. Então ele também é um personagem um tanto quanto difícil de ser interpretado. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Então, de qualquer forma, a gente tem toda essa concepção que vai partir do Tolkien e vai chegar nesse século XXI, dessas mídias digitais, em que a gente vai ter uma espécie de, daqui a pouco eu vou falar, um processo de alimentação, retroalimentação temperado, em que os jogadores, a comunidade de jogadores e desenvolvedores, vão operando esses objetos, deixando muitas das vezes algumas marcas, mas muito é reciclado. Você tem um processo de retomada constante e recorrente. Bom, eu não posso falar de RPG sem falar do Gary Gygax, né? Vamos lá, vou tentar fazer um resumo biográfico. Ele nasceu em Chicago. Ele era testemunho de Jeová, militarista. E muito cedo, aos 7 anos, ele foi morar em Wisconsin, numa cidade bem pequenininha em Wisconsin. Ele, muito precocemente, se interessou por jogos de guerra, War Games. É um gênero de tabuleiro, como o mais conhecido para nós é o War, né? E outros mais elaborados. Existe uma tradição, né, do Quick Skill, que são esses jogos de gênero de guerra, que foram criados durante o regime prussiano, sobretudo. E ele tinha valores bastante conservadores, seja pela sua formação familiar, questão religiosa e tal, ainda que assim, na vida adulta ele tenha sido tanto quanto estranho. Ele fumava, ele traiu uma mulher, resolveu beber, no final ele virou um liberal. Então, ele foi um personagem de quase múltiplo, né, com muitas facetas na sua existência. E quando, né, durante essa trajetória, ele consumiu muito da literatura pública, assim como outros artistas, eu posso falar do período, também literatos, o George Martin, por exemplo, também, eles até chegaram a publicar comentários nas mesmas revistas, e esse cenário de jogos de guerra. Então ele foi influenciado tanto pelo Tolkien, por exemplo, quanto pelo Conan o Bárbaro. E a gente sabe todos os problemas, né, da literatura, né, em torno do Conan e também de toda forma da representação iconográfica nos quadrinhos do Conan. Ao mesmo tempo,
já que ele era um conservador de um estado bem redneck, do interior, tinha esses valores, eu esqueci de agregar uma informação relevante, ele tentou ser militar, só que ele tinha um problema persistente respiratório e ele foi recusado. Então, nesse cenário, ele tinha uma concepção até um tanto quanto eugenista na sua criação, tanto que o RPG ele é definido, né? Os personagens deles são determinados por raça, como conceito. Nós sabemos bastante problemático, e classe. E tem um trabalho muito legal do Paul Stuttgart, que ele fala, né, que é uma idade média por brancos e para brancos, que absorve pouco a diversidade. E quando a gente pega todo esse contexto que ele produziu, de homens brancos, de classe média, sobretudo redneck, né, valores conservadores e tudo mais, e que a presença feminina ainda era bastante restrita. Esse cenário se manteve até meados, quase o final da década de 90. Quando os jogos digitais já tinham ganhado bastante espaço, ainda que não fossem tão importantes quanto hoje. Então, eu estou trazendo esse contexto do D&D para vocês terem ideia do tipo de figuração. Então, quando você vai representar, por exemplo, a classe bárbaro, você já tem uma ideia, né, a partir do Conan, o que é um bárbaro dentro dessa construção. Tanto que as versões mais recentes do D&D foram revisadas, sobretudo, por causa de críticas de novos gamers, principalmente participação feminina, de minorias, então, que não aceitavam essas representações que eram feitas. Então, nas versões mais recentes, essas classes e raças têm sido atenuadas e tal. Mas é um elemento tão estrutural para o gênero que é difícil escapar. E muitos desenvolvedores e muitos jogos, né, ainda mantêm, porque, afinal, os jogos não têm preocupação com a acurácia histórica. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, é isso. Então, quem decide muitas das vezes o caminho não é o consultor histórico. Quem decide o caminho é o cara do financeiro. E se ele diz, ó, o nosso último lançamento ganhou tanto e nós queremos nesse ganhar algo parecido ou mais, a gente vai fazer estruturalmente da maneira como foi sendo feito. E aí, quando a gente pega todo esse cenário, tem essa citação do Nakoi que eu acho muito pertinente, que ele fala assim, o uso do medieval, tanto na ficção de fantasia moderna, quanto no jogo de interpretações de papéis, em uma palavra, estratégia. Para todas as reivindicações em prol do realismo e da acurácia nos jogos de guerra e reenactment, né, porque os jogos de guerra foram usados, por exemplo, pelos prussianos para treinar militares e foram usados durante boa parte no século XIX, no início do século XX, para falar, quem é treinado ali se dá bem, porque quando chega no cenário real eu sei como reagir. Esses modos de entender o medieval seguem os mesmos problemas históricos da erudição sobre o período. A falta de recursos primários, as dificuldades de acessibilidade e o intratável golfo de tempo que separa o período medieval da nossa própria época. Onde é que eu quero chegar com essa citação? Que muitas das vezes os desenvolvedores de jogos apelam para fatores como neutralidade. O jogo é neutro, o retrato passado, tal como ele foi, como nós acessamos, e o jogo ele é quase como se fosse algo que flutuasse, né, uma quarta dimensão. Essas discussões políticas, ideológicas, não podem contaminar essa seara porque o jogo é neutro. E a gente percebe que não. Você vai ter influências das concepções do criador do gênero, no caso do Gary Gygax, você vai ter influência do próprio época que a gente está vivendo e o interesse que as pessoas vão ter a partir das temáticas que são trabalhadas. Bom, e por que eu não fui, por exemplo, os RPGs de mesa? Que são os RPGs mais tradicionais, que são aqueles de interpretação de papéis, os que eu peço desculpas aqui, né? Porque já está tão naturalizado que eu esqueci de definir o que é um RPG. Não sei, alguém que não jogou RPG ou que não faz ideia do que é um RPG? Não? Sim ou não? Todo mundo sabe? Beleza, mas pode ter alguém online que não sabe. RPG é basicamente um jogo de interpretação de papéis. Você assume um personagem que você pode criar do zero, ou num desses jogos digitais já tem mais ou menos uma narrativa, um enredo, e você incorpora o personagem que está ali, ou dentro de um cenário que já está pré-estipulado. Mas a partir desse momento você tem uma liberdade relativa de ação. Você escolhe os caminhos, as formas e tudo mais. O digital é mais restrito. O de mesa ele é um pouco mais livre, conquanto tem uma figura de um mestre, né, uma espécie de guia das circunstâncias do jogo, que utiliza muito
das vezes, livros para poder falar, olha, nesse cenário tem tal monstro, tem tal adversário, ou tem tal circunstância que vai ter que ser enfrentada por uma equipe. Você não joga RPG normalmente, RPG tradicional sozinho, você joga em grupo. E no digital, na maior parte das vezes você joga sozinho, a não ser que seja online, aí você joga com mais pessoas, e você já tem esse percurso pré-determinado. Só que eu quis os jogos digitais porque os físicos também são assim, mas eles são artefatos socioculturais, né? Eles vão muitas das vezes reproduzir, reforçar ou até reivindicar e até mesmo inserir valores, ordens hegemônicas econômicos sociais, de gênero e raciais em espaços públicos virtuais. Como assim, Renan? Eu trouxe um exemplo que é maravilhoso, que foi do primeiro RPG online. Não sei se vocês conhecem ele, chamado Ultima Online. Ele é do final dos anos 90, era da época do modem, que gritava, e você só acessava de madrugada, né, ou finais de semana. Você acessava ali, vocês veem que pelo gráfico, que é um gráfico bastante coerente com a época, e o que tem de legal nesse jogo é que, pouco depois que ele foi lançado, você tinha, ultimamente, classes, né, profissões, e ali você interagia com pessoas do mundo todo e tal, e tinha meio que um ecossistema político, econômico, ambiental, né, de recursos naturais que poderiam ou não ser explorados e tudo mais. E aí teve um jogador que teve a brilhante ideia de criar 2 personagens. Quem são eles? A Jenny e o Pink Daddy, né, ou o Papai Cafetão. Basicamente, ele entrou no jogo e começou a oferecer serviços sexuais, né, a personagem, e as pessoas, os jogadores começaram a fazer fila. Não havia uma animação, uma interação propriamente dita do ato sexual em si, né? Nem algo assim meio camuflado, entra numa casinha, num quartinho e tal. Outros jogos de RPG já são menos públicos quanto a isso. Mas foi uma inovação tão grande, algo tão diverso do que foi de fato criado, que os jogadores começaram a fazer essa fila, né? Tinha uma agenda para você, né, recorrer aos recursos da Jane, né? E no território, que se chamava Britânia, e aí é interessante que a gente percebe que esse neomedievalismo está ali presente, que era um mundo fantástico, tem magia, tem dragão, tem criaturas fantásticas. Ele ainda sofreu um ápice de hiperinflação, uma onda de extinção de animais, um acúmulo de riqueza paralisante, porque as pessoas não entravam na dinâmica econômica, só queriam cristalizar essa riqueza, e um problema de criminalidade tão intratável que os desenvolvedores tiveram que forçosamente dividir o game em 2. Aqui a gente retoma a ideia de cultura aberta e emergente, dos jogadores interagem com aquilo, não fica dentro do propósito do desenvolvedor, mas perceba que uma pessoa que tenha jogado o Ultima Online, muitas das coisas que aconteceram nessa experiência digital, que refletem muito mais os nossos valores, né, da nossa época, para muitas pessoas pode ser que aquilo fosse a Idade Média. Ela vai ter uma dificuldade para distinguir o que de fato era medieval e o que de fato não era. Né? É bizarro, né? Mas é bom trazer esse exemplo para vocês terem uma ideia. E aí, a gente traz, né, nesse momento, o meu primeiro estudo de caso, né, que essa é a vida de Jafar, que começou com um trabalho de conclusão de curso de licenciatura em História, e agora está na sua versão 2.0, né, que ainda não está concluída, do meu orientante de mestrado, que é o Éder Felipe, que basicamente ele tentou usar a rima do Felipe Matuta como uma espécie de, como é que eu posso dizer, não seria incentivo, mas uma inspiração, né, para tentar situar um personagem no passado, um personagem que sai do presente, vai do passado, para pensar um pouco como funcionavam as sociedades do norte da África no século XIV, naquele momento que a gente trata muitas vezes como Idade Média Africana, embora eu odeie esse termo, eu acho que não, mas enfim. E aí ele foi fazer esse estudo, e a gente usou para isso essa plataforma que está aqui, né, RPG Playground. Eu trouxe até o link, depois eu posso abrir com calma e mostrar para vocês. É uma plataforma de desenvolvimento de jogos para não programadores. Basicamente, uma criança de 8 anos consegue desenvolver um RPG em 5 minutos, né? Em uma versão híbrida.
Por que eu fui nela? Porque ela é muito intuitiva. Ela é do tipo drag and drop, né? Você clica, arrasta. Eu quero puxar esse personagem aqui. Você só arrasta ele lá para o cenário. Agora eu quero que ele fale tal coisa. Eu quero que ele interaja de tal maneira. É tudo muito simples. E na hora que você fecha o que está, né, nesse canto à direita, você já tem a experiência da gameplay. Você pode testar se o jogo funciona ou não, conforme você vai criando. Ele também é uma engine, né, que é uma plataforma bastante simplificada, bastante fácil, intuitiva, online e multiplataforma. Serve para computador, serve para tablet, para smartphone, Android, iOS. Então, a gente achou que seria interessante fazer isso. Só que qual é o problema? Vocês estão vendo ali, né, que aqui é o campo para escolher personagens, né? Então, a gente tem lá em cima, humanoides. Se vocês olharem rapidamente, vocês vão perceber que a quantidade de personagens, por exemplo, mulheres, é bastante reduzida em relação ao personagem do gênero masculino. Você também vai perceber que não tem, por exemplo, personagens que a gente tradicionalmente chama, né, de uma maneira mais informal, morenos. Esse foi o primeiro desafio do Weber. Como é que eu vou entrar alguém do norte da África se todo mundo é branquinho? Fica difícil. E também negros, porque você tem interações no norte da África com populações negras, você tem extrema dificuldade. Então ele falou, caraca, como é que eu vou fazer isso? Em época, a plataforma não possibilitava que você inserisse novos pixel art, né? Editasse o design e fizesse os seus próprios personagens. Você só podia trabalhar com o que tinha na plataforma. E esse problema ele também vai afetar a própria ideia de construções, arquitetura. A arquitetura, se você colocar assim, eu quero um castelo. O castelo, você já teria um castelo típico ali do norte da África ou da parte sul da Europa. Você vai ter mais coisas que se remetem a construções ou arquitetura do norte da Europa. E mesmo assim, arquitetura em pedra. Você não vai ter muita coisa, por exemplo, com outros tipos de materiais. Então, quando percebo que as casinhas, né, da Vila de Jafar têm toda uma estética bastante limitada, no sentido de tentar emular uma experiência com o passado. Qual foi a estratégia do Weber em época, quando ele fez a primeira versão, para superar isso? Ele botava piadinhas. Né? Mas isso aqui está parecendo tão europeu. Porque eu não faço muita ideia de como eram as coisas no norte da África. Porque ele tinha essa limitação. E é claro que no trabalho do curso dele, ele deixou isso textualmente, né, verbalizou isso, falando, olha, é a contingência da plataforma. Mas perceba, vocês lembram da Europa medieval por brancos e para brancos? Você não consegue fazer algo, né, concomitantemente, se passava na Europa medieval, pensando no norte da África. Ou naquilo que a gente vai chamar o Oriente Médio. Não dá, simplesmente não dá, porque em época, né, ou pelo menos não dá. Agora, dá, Renan? Dá. Eu conversei com o desenvolvedor, chamado Coleman Winters, né, que é um belga, muito gentilmente, me respondeu um monte de coisas e tal. E ele falou, olha, eu vou aperfeiçoar a plataforma em breve. E alguns meses depois, de fato, ele permitiu que você inserisse os seus próprios personagens, a sua própria... Você fala, tá, Renan, e agora? Bom, agora é o outro problema do Weber. Agora a gente está tendo que fazer todo um trabalho de design para aprender a fazer os personagens, para tentar deixar... E perceba que é um trabalho hercúleo, porque não é só você desenhar um bonequinho assim, você tem que desenhar as etapas da movimentação, os golpes, as interações que ele vai ter, e cada imagem dessa, você tem que fazer primeiro uma pesquisa prévia, para tentar, né, se atentar a algo que seja mais próximo dessa experiência, e não vai atingir só personagens, animais, vegetação, construções. Então, né, basicamente, ele está tendo que desenhar um jogo graficamente do zero, o que tira bastante o tempo que ele tem para pensar em questões envolvendo ensino de história, a própria história da região e tal. Fica até 3 horas da manhã lá desenhando e tal. Então, é um trabalho muito complicado. E outro ponto que é curioso é que, quando você vai nessa seção dos humanoides, você vai ter aquela retomada de classes e raças que você tem que fazer.
inspiradas no Tolkien, reinterpretadas pelo Gary Gygax e depois, né, mantidas dentro do gênero do RPG, no caso aqui do RPG, nesse processo de retroalimentação e manutenção. Ainda que você tenha alguns temperinhos aqui a colar algumas diferenças, no caso dessa engine, né, de desenvolvimento de jogos. E aí, quando a gente vai perceber, né, no caso a gente fez um estudo ainda de outras plataformas, como o RPG Maker e o Bunkland, né, que eram plataformas que o Bunkland até mudou de nome agora, já mudou um pouco a estrutura, ele desenvolve jogos fora do gênero de RPG. Mas o que a gente percebeu é que, primeiro, o principal desafio era tentar fazer com que as pessoas, principalmente os estudantes de história, tivessem uma ideia de como é o algoritmo, né, a construção do algoritmo. Ainda que você não precise ser um programador, você precisa ter uma noção lógica, né, da sequência das coisas, para que o jogo seja coerente. E também da língua inglesa, que a plataforma está em inglês. Eu tentei negociar com o Wickers uma tradução e tal, mas ele falou que nesse momento não é interessante, porque ele teria que oferecer também no francês, no alemão, no italiano, e ele ataca mais o mercado europeu. Então, ele falou, não faz muito sentido eu começar com o português, né? Outras línguas seriam mais interessantes e tal, enfim. E a gente percebe também, né, como eu tentei apresentar bem rapidamente, depois eu posso abrir o link para vocês verem outros momentos, eu não trouxe a gameplay porque tomaria muito tempo, vocês percebem que tem limitações mecânicas, de valores, né, e uma estética dentro de uma tradição medieval que é reforçada tanto por quem desenvolve quanto por quem joga. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco. E notem também que nesses RPGs você tem uma dificuldade de escapar daquela Idade Média imaginada. Essa Idade Média de brancos por brancos para brancos, né? Que dentro de uma perspectiva sobretudo ocidental. Você não consegue ver outras Idades Médias se a gente puder trabalhar dentro desse sentido. Ah, não, mas isso tudo quer dizer que não faça, né? Desista, você será vencido. Não, a gente teve alguns pontos bem interessantes, né? Como a plataforma tem passado por desenvolvimentos, o Weber tem conseguido, por exemplo, retomar nessa segunda versão e melhorar alguns pontos. Um dos pontos envolve esse personagem aqui no canto à direita inferior, que é cabelinho azul, né? E um pouco que parece fantasminha, que originalmente ele chamou de espectro. Seria um NPC, né? Um personagem não jogável, uma espécie de guia. Você tem que ir aqui, você faz isso acolá, ele meio que ajuda aquela pessoa, aquele jogador, que não tem muita experiência, né? Dá uns toques, aparece de vez em quando, não vá por aí! Você tem que pegar primeiro tal coisa para você conseguir seguir. Num primeiro momento ele chamou de espectro, e aí ele até trouxe esse personagem porque, como eu expliquei, você tinha limitações gráficas, você não tinha personagens, e ele não queria colocar um personagem branco, por exemplo, para fazer esse tipo de papel. Então ele pensou como se fosse uma criatura mágica, nesse sentido. E mais recentemente, com essas novas possibilidades gráficas, ele está recobrando isso para se aproximar da ideia do Jin, que é uma entidade, sobretudo do norte da África, muito presente, que também está sendo retrabalhada na literatura, na arte contemporânea islâmica, no sentido de tentar romper um pouco essas tradições ou essas perspectivas ocidentais, a forma como os ocidentais veem, né, essa entidade, para tentar colocá-la mais próximo, né, da experiência cultural deles e da própria forma como foi interpretado historicamente. Então ele está fazendo esse esforço de aproximação, mas ao mesmo tempo é muito difícil, né, porque para fazer esse esforço de aproximação envolve não só o conhecimento, ir atrás da bibliografia, aprender como é entendido o Jin, como é que ele está sendo tratado hoje, como é que está sendo feita essa crítica que vamos desenhar. E é pixel por pixel, né? Você vai desenhando quadrinho por quadrinho, bastante trabalhoso. Aí tem uma outra plataforma, que é o Construct, e a gente está fazendo alguns experimentos mais recentes. Esse jogo não é meu, tá, gente? Mas eu trouxe só para você se divertir. Se chama Small Saga. Ele arrecadou $50 mil numa campanha de Kickstarter. Então, assim, você não vê que ele é muito bonitinho, assim, bem feito e tal, a animação. Ainda é um teaser, não é um jogo em si. Mas vocês vão perceber que, apesar de ser uma outra plataforma muito mais robusta, baseada
uma outra forma de fazer, você pode programar no osso mesmo, né? Codar da forma tradicional, ou você pode ir fazendo tipo drag and drop, clicando e arrastando, inserindo os recursos e tal, de uma maneira tanto quanto parecida com o RPG Playground, mas o Construct tem mais recursos, até porque você não consegue desenvolver não só jogos 2D, mas você também consegue desenvolver jogos tridimensionais e de outros gêneros para além do RPG. Então, essa animação aqui, né, esse teaser que eu vou passar para vocês, ele está dentro. Por que eu trouxe o caso de Small Saga? Ele junta uma série de elementos que tenta combinar, ou foi muito fortuito para combinar muito do que eu falei hoje. Ele tem uma série de elementos neomedievais. Começa pela trilha sonora, vocês percebem, né? Parece quando eu fui numa feira medieval, tem uma inspiração muito peculiar, né? Você tem aqueles tapetes com padronização celta, depois com flor de lis, uma corte. Você tem, já mais aproximado da experiência do RPG, aquele mago tradicional com um chapéuzinho cônico, né? E ao mesmo tempo está conectado com o presente, porque o mago não faz magia, ele usa um isqueiro para atingir o gato, né? E tem toda aquela ambientação contemporânea de uma grande cidade, tem esgotos e tudo mais. Se você for perguntar para um jogador médio, ele vai falar que é um jogo, ele não vai falar que é puramente medieval, mas a palavra medieval aparece. E não há problema nenhum você relacionar esses elementos medievais, ou como nós entendemos e tratamos como neomedievais, com uma contemporaneidade. Isso para eles não é paradoxal, né? Não é histórico. Para eles faz todo sentido do mundo. E o desenvolvedor também não está nem muito preocupado com isso, porque, mais uma vez, ele quer ganhar na campanha do Kickstarter para poder fazer o jogo e, enfim, viver, né? Pagar suas contas. Então, perceba que não é um problema restrito apenas à plataforma. Vou deletar aqui. Deu um problema na minha animação. Não vou conseguir editar. Bom, eu vou deixar assim, porque deu um problema na ordem das imagens, mas o Construct, assim como o RPG Playground, ele tem um recurso de você entrar numa seção para comprar, como se fosse uma loja digital, e você compra os sprites prontos, as imagens prontas. Se você é um desenvolvedor, está na correria, não sabe fazer a arte, não tem problema, tem um designer lá que pode fazer por você. Aí você vai na lojinha, o que você encontra? Isso daqui eu só digitei assim, medieval, e deixei aparecer. Aqui tem alguns exemplos de personagens relacionados ao que as pessoas, ao que a comunidade de desenvolvedores, artistas ligados ao desenvolvimento de jogos e tal, e o que, claro, o que os jogadores e jogadores entendem como medieval. O tipo de representação do cavaleiro, o tipo de inimigo que você encontra num cenário medieval, que é uma caveirinha, né? Aqui, né? Uma espécie de morto-vivo. Aqui você tem o bárbaro, e o bárbaro vem acompanhado de um lobo, bem peludão, né? Como dizia o Humberto Eco, né? A Idade Média desgrenhada. E aqui você tem um assassino, ao lado do viking. É um assassino diretamente do Assassin's Creed, muito parecido, que é um outro jogo bastante famoso, não do mesmo gênero.
E o Viking parece um agaro terrível. Então, entra naquele cenário que eu falei com vocês, né, da Idade Média, que vai se retroalimentando, né? Essa Idade Média de lugares comuns, essa Idade Média imaginada, e com essa retroalimentação condimentada, porque vai tendo um outro elemento, né, ali entrando como algo novo, e que vai afetar tanto a parte gráfica e muitas vezes até a parte sonora. E notem que você vai tendo assim, a formação de uma estética própria dos games, e que é compartilhada tanto por desenvolvedores diletantes, pessoas, né, como eu falei, pode ser um garotinho de 8 anos, pode ser uma pessoa já mais velha que quer, como é que é fazer um jogo e tal, ou um professor, como é o caso do Herman, que é um aluno que também é professor de educação básica, ou desenvolvedores profissionais, gente que vive disso, né, pela própria comunidade e pelo público geral. Se não for isso, as pessoas acham estranho, isso não é medieval. Aí eu fui se vocês acessarem esse link aqui, né, do Twitch.io, né, que é uma grande comunidade de desenvolvedores de games, aqui eu tirei um print, né, do que é associado a medieval. Se eu clicar no link, eu só não vou mudar para não afetar o pessoal que está assistindo lá, mas assim, tem uma hora em que você vê assim, tem um trance, né, aquela figura da árvore do Senhor dos Anéis, aquela árvore viva, e isso é tratado como medieval. Aí eu não estou querendo demonizar, nem atacar as pessoas do público geral, porque elas não são obrigadas a saber disso, nem gostar disso e achar que isso não é ligado ao medieval. Mas perceba que isso vai inventando novas gerações e novos jogadores, consumidores, e que vão associando isso àquilo que a gente entende por Idade Média e como aquilo que se espera. E muitas das vezes, quando você apresenta a Idade Média histórica, isso causa uma frustração. E as pessoas não se interessam. Basicamente é isso. Né? E, então, o caso do Small Saga e esses casos, né, que eu mostrei, né, desses recursos gráficos, eles estipulam uma conexão entre o passado e o presente em jogos digitais, uma perspectiva nitidamente medieval. Eles, ao mesmo tempo que eles produzem uma estética medieval, eles retroalimentam uma estética medieval e vai gerando esse movimento em cadeia. Isso lembra um pouco do que aconteceu na defesa da Bárbara, que é você muda tudo para manter tudo da mesma maneira. Então você muda as plataformas, mas percebam que a forma como as coisas são representadas não muda a fundo. Isso não tem muita coisa, que é aquilo que se espera. Então é um fenômeno tanto quanto curioso. E aí se você for, por exemplo, no fórum do RPG Playground, que é aquela primeira plataforma que eu mostrei para vocês, você tem, às vezes, os recadinhos que a galera deixa lá, né? Estou querendo ajuda, como é que eu faço tal coisa, como é que eu desenvolvo tal parte do jogo. Olha o que um desses desenvolvedores diletantes deixou. Eu planejo fazer algo como um game de fantasia medieval, no qual o jogador foi um paladino na vida passada. Ele viajou no tempo, matou chefões, etc., na intenção de consertar o tempo presente. De novo, não há separação entre passado e presente. É tudo, né, é quase como se fosse, eu passei a porta pela Idade Média, eu volto para cá, eu estou no presente. E isso é um jogo que vai ser disponibilizado gratuitamente, qualquer pessoa pode entrar lá, jogar, se interessar, se divertir e pensar, né, que ou ser levado a pensar que essa é a Idade Média histórica. E para concluir minha fala, que eu já falei para caramba, notem, né, que tem essas limitações mecânicas, estéticas e de valores dentro dessa tradição neomedieval dos games, dos desenvolvedores de jogos, e dentro dessas representações fantásticas neomedievais por e para brancos, ela só vai ser mitigada em casos episódicos, como o Weber está tentando fazer agora, ou outros desenvolvedores. E aí, quando a gente pega esse cenário, você já tem alguns desenvolvedores, né, que estão tentando fazer. Mas, digamos que a plataforma ela é algo tão ela é pré-estrutural que é quase inescapável. Você depende da plataforma. A única saída seria você fazer uma plataforma do zero e que já se pensasse dentro daquelas categorias e dentro daquelas formas de representação, porque você não consegue muito além disso. E notem que a gente tem uma dificuldade bastante considerável, né, para escapar dessa Idade Média imaginada ou até Idade Média majoritariamente imaginada. E por isso que a gente fica nesse processo de representação. É isso, gente. Obrigado. Obrigada.
Obrigada, Renan. Perspectiva bem interessante que você trouxe mesmo, de fato, que é pensar na produção e como fazer isso, né? Então, está acostumado a trabalhar com o jogo, entre aspas, pronto, sem pensar no, entre aspas, né? No produtor, no artista, no amador, que seja. Ao mesmo tempo, mostrar, de certa maneira, não é difícil, ao mesmo tempo é difícil. É bem interessante. Tem uma dimensão que é facilitada, mas com uma série de... É facilitado para quem, né? De novo, é facilitado para essa Idade Média imaginada. Né? Mas, deixa eu falar as questões. Posso fazer um comentário? Pode. Eu achei muito interessante ver essa perspectiva que você comentou do seu aluno, né, de Norte da África, experiência muçulmana e tudo mais. Porque, claro, né, como nós estamos no Ocidente, a gente não está acostumado com essas coisas. E o que eu vi muito nos últimos tempos, né, uma movimentação, acho que você deve conhecer, mas sobre o jogo Baldur's Gate 3 recente, né? E gerou toda uma polêmica, né, porque os desenvolvedores estavam preocupados com uma experiência inclusiva, né, de todas as pessoas, principalmente quanto a gêneros além dos binários, né? E aí todo mundo bafafá na internet, inclusive até eu participei, porque as pessoas vinham com o argumento, mas questões como, por exemplo, pronome, é moderno e não condiz com a Idade Média. Sendo que está falando de um jogo de fantasia medieval, né? E aí era toda essa problemática. Aí eu até comentava, não, mas o jogo também fala sobre Estado, uma economia desenvolvida, um modelo, uma estrutura toda bem preparada, que não existia também na Idade Média histórica, né? E as pessoas parecem que confundem, né, todas essas coisas. Parece que a fantasia medieval, feita de brancos para brancos, ela se mistura com a Idade Média propriamente dita, e aí as pessoas, quando se sentem atacadas nesse posto, elas recorrem a essas, né, grandes periodizações, né, com a modernidade. Né? E eu acho muito interessante, porque eu nunca tinha visto nesse ponto da experiência oriental, né, e tudo mais. E é praticamente a mesma coisa, né? Só que em outro recorte. Tipo, você vê como que partiu dos desenvolvedores, talvez para atingir um público justamente para, né, como você estava falando, lucrar mais. E no final das contas, acaba perdendo um outro público, que é o público mais tradicional mesmo. Tem duas questões que dialogam na sua fala, eu agradeço o comentário. Primeiro é que, como eu falei, né, tradicionalmente o público dos gamers é esse público branco, masculino, classe média, isso pensando nos cenários estadunidenses, porque é onde você tem pesquisas há mais tempo. No Brasil, as pesquisas são dos últimos 15, 14 anos. Mas a gente já percebe que é uma mudança, né? O público que joga, interage, tudo mais, participação feminina, pessoas que se identificam com outros gêneros. E não, o problema que você comentou, né, foi muito estudado diante do fenômeno nos Estados Unidos do... Ai, gente, agora o Gamergate. Não sei se você já ouviu falar desse debate, porque jogos, já naquela época, isso na metade da década passada, já estavam trazendo essa discussão, talvez o mais famoso seja o Dragon Quest, que você tem personagens, né, bastante diversos, que é algo historicamente bem acurado, enquanto passa uma ficção, um cenário fantástico, um ficcional, e os jogadores começaram a falar, não, olha a agenda woke aqui, atacando e tal, vocês estão tentando trazer política para o game, e o game é neutro, não tem política aqui e tal, porque as pessoas não querem entrar nesses debates, a verdade é essa, né? E aí foi um momento em que muitas jogadoras, né, começaram, por exemplo, a reclamar das representações femininas, sexualização das personagens, e criaram
o movimento contrário criou uma sigla, né? A Guerreira da Justiça Social. Aí começaram a rolar memes, e eram jogadores que faziam lives, assim, tipo uma série de seguidores, perderam dinheiro. Então é um debate que está aberto, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A gente tem que lembrar o filho do Inominado, né, do ex-presidente, por exemplo, ele é um frequentador assíduo da Twitch, que é uma das principais plataformas, né, das redes sociais de jogadores. Né, e que ali, não sei se vocês tiveram a experiência de entrar em alguma gameplay na vida de vocês de Twitch, mas aquilo ali é um show de bizarrice. Porque você vai olhando nos comentários, você perde a esperança no hoje, né? Não mesmo. Os valores são, né, os comentários que são feitos ali, machistas, misóginos, né, LGBTfóbicos e tudo mais, é um negócio assim. Parece que você deu uma espiada no inferno e tirou a cara. Então, é um cenário muito complicado. E, ao mesmo tempo, ainda essa fatia bastante preconceituosa é economicamente bastante expressiva. E a indústria fala assim, eu não posso fechar a porta para eles também. Que lado que eu vou perder? E, como eu falei, quem toma as decisões não é o consultor histórico. É o cara do dinheiro. Ele que fala. Se a gente teve lucro com o lucro que antes era preconceituoso, a gente vai continuar sendo preconceituoso porque dá dinheiro. É isso. É terrível. Eu tentei fazer esse recorte específico quanto à Idade Média, porque, digamos, é o mesmo problema, só que talvez numa dimensão menos polêmica, né, que tem um alcance social. É tão grande como esse. Agradeço. Só comentando o que ele comentou, acho interessante, porque essa briga pela acuidade histórica da RPGs fantásticos, ela também se repete quando são outros jogos que são futuristas, no período medieval. E aí tem que mudar todo o discurso, né? Tipo, é muito woke, mas lá, uma sociedade futura não pode ser um nome neutro. Que a passada não tem, porque não é acuidade histórica, mas também tem que pensar outras formas de atacar outros tipos de jogos, que no fundo são a base mesmo, que são jogos sem feitos para dragões e programas. Não tem nada de acuidade histórica, afinal de contas, o que eles querem. Mas isso entra naquele debate, e eu agradeço o comentário também, né? Até que ponto eu acho que a gente às vezes superdimensiona a nossa posição, e aí não quero também diminuir, mas na ideia das nossas limitações ao tratar desse passado, das camadas interpretativas que tem até lá, né? E sobretudo aquelas que a gente não enxerga ou não percebe. A camada de valores, muitas vezes, é a primeira que a gente deixa escapar. Porque é quase como instintivo, você deixa passar. E eu digo isso por quê? Porque a primeira solução que o Wilson apontaria é que ele fala, então não faça. Né? É histórico, não dá para fazer, não vai ser acurado, não faça. Eu gosto muito da perspectiva defendida pelo John Hatcher, um historiador britânico, e ele alcançou muito sucesso no final, acho que foi 2008, 2009, ele publicou um livro sobre a peste negra. Só que ele acessou a documentação de um condado específico lá da Inglaterra, que tinha uma série absurda de documentos. É quase como se ele fosse o Carlo Ginzburg desse lugarejo, né? E aí, só que qual foi a estratégia dele ao escrever a história da peste negra naquele lugarejo? Ele criou um personagem falso, mas tudo que ele escreveu historicamente era acurado. Ele criou um padre. E aí, como as pessoas iam contar, meio que aquela coisa, né, do padre do pequeno vilarejo, as pessoas iam lá para se confessar e tal. Então ele era meio que tinha uma posição privilegiada naquela comunidade, e ele foi e escreveu uma narrativa. E ele alcançou um grande público, ele vendeu muito, tanto que a primeira edição é uma editora pequenininha, depois ele conseguiu, foi adquirido por uma editora maior e tal, e ele escreveu um artigo muito legal em 2012, em que ele fala que é possível escrever história através da ficção. Que para a gente repensar as formas de escrita da história, por isso que aqui eu vou usar a escrita da história de uma maneira diferente. Eu acho que o jogo tem o mesmo potencial. Né? Eu acho que muitas das vezes, considerando a nossa vivência, essa modernidade tardia, as pessoas não querem ser mais passageiros, querem ser agentes, querem tomar a frente. Então o jogo tem esse potencial. Dá um trabalho infernal. Né? E determinadas realidades históricas são muito mais difíceis porque você não tem o mesmo volume documental, vai ser um trabalho muito laborioso. É bom pensar em trabalhos coletivos, né, em equipe. Seria muito bom se o Weber, por exemplo, tivesse trabalhando com uma designer, né,
uma pessoa para poder ir trabalhando ali com a literatura árabe, porque você tem que ter um domínio para poder ler as fontes e tal. Nem sempre são fontes acessíveis, mas eu não descarto, sabe? Você não se joga o bebê junto com a água macia. Eu tinha uma pergunta, acho que se conecta com o que você estava falando agora, né? Porque você comentou que esse aluno que se dedicou à criação desse jogo faz parte do projeto de alguma forma de mestrado. Isso. Certo? Então, acho que você já juntou isso, mas acho que eu queria que você falasse mais sobre isso, de como também, de alguma forma, os historiadores se sentem impelidos a questionar a própria historiografia a partir do momento que esse tipo de abstração é o conhecimento histórico médio, né, do mundo, mesmo, e como a gente interage também com ele ao longo da graduação, por exemplo. E, sobretudo, como que... Você comentou de um exemplo agora, dentro do seu aluno, mas eu queria ouvir mais também sobre como os historiadores tornaram-se também ludógrafos, não sei se isso existe, né, mas como que é produzir historiografia de dois lugares, né, seja como um historiador formal, que tem que apresentar artigos, teses, dissertações, etc., mas também que tem que apresentar um produto de pesquisa também historiográfico, mas cujos desvios, as dificuldades às vezes são as mesmas, por exemplo, escassez de fundos, mas cuja forma também dificulta, digamos assim, a experiência, né? Porque, claro, a dificuldade de encontrar fonte a dificuldade de acesso à bibliografia, essas dificuldades são sempre impostas, né? Mas eu fico pensando também como para além também do desenhar, mas também quais são as outras dificuldades nas abstrações, por exemplo. Né? A gente faz abstrações quando a gente escreve um texto, né? Mas como que a gente faz esse mesmo tipo de abstração quando existe também um componente lúdico, um componente de possibilitar jogar alguma coisa? É uma pergunta muito boa, né? Eu agradeço. E quando eu fui fazer a especialização em desenvolvimento de jogos digitais, eu acabei tendo contato com a teoria dos jogos. Né? Você tem teóricos, o mais legal é talvez o teórico mais chamado, a gente encontra, todo mundo que vai trabalhar com jogos na história vai começar com o Isinga, né? E aí, como ele é um historiador também muito usado para a parte da Idade Média, então, né? Mas você tem outros, como o Mário Caluá, o Jonathan Silton Smith, que são os três pontos do século XX, eles são os três que vão fundamentar tudo. Mas, então, você precisa ter uma base sobre jogos. E aí, a primeira coisa que eu faço foi o primeiro, definir o que é jogo. Aí, uma panóplia de conceitos, aí você tem que escolher um. Aí depois o gênero do jogo que você vai desenvolver. Eu poderia ter feito, o Weber poderia ter feito jogos muito mais simples, jogos, né, de cartinhas, de tabuleiro, que são jogos. Aí não estou querendo falar que são mais simples no sentido de ser um trabalho menor, da gente é só assim, você tomaria talvez um pouco menos tempo e tal. Mas eu falei, eu quero enfrentar um gênero que ele está intrinsecamente conectado ao período medieval desde a sua fundamentação. Talvez eu não conseguisse em outro, porque eu gosto muito do gênero do jogo de guerra, gosto de ter interesse nele. Mas o Kriegspiel, que é esse gênero, por natureza, ele se opõe ao medieval. Ele foi pensado como algo contemporâneo, né? E para a realidade contemporânea, já dentro do princípio de cientificidade, do século XIX, de pontificado e tudo mais. Então, não daria, ficaria em choque. Você tem jogos de guerra que tentam fazer essa conexão, mas ele não está, desde o seu germe, conectado a isso. E eu acho que o grande encanto do RPG é isso. E tentando agora, né, chegar mais perto do que você falou, lembrando que eu atuo no programa de pós-graduação em ensino de história. O orientando tem como objeto, né, pensar em como isso pode ser um instrumento para você ensinar a história na educação básica. Então, eu trouxe aqueles gráficos para mostrar que os nossos estudantes, principalmente através dos smartphones, eles têm... O primeiro contato que eles têm com a Idade Média é esse. Meu filho tinha 2 anos, ele balbuciava, ele nem falava papai, mas ele sabia que era um castelo.
Então, assim, é curioso, né? Eu fui, né, como percebi isso, eu fui cavucar a bibliografia e descobri que o castelo é o equivalente da história do vulcão do professor de geografia. Você fazer o castelinho lá e tal, enquanto uma experiência didática e tal. Então, é interessante a gente pensar como boa parte do público tem contato com esse tipo de coisa, e a gente tentar fazer esse esforço para pensar. Eu não gosto do termo produto, porque a grande indústria já trata muito como produto, né? Eu prefiro solução mediadora de aprendizagem, em que você não ignora os limitadores, mas você é explícito quanto eles. Eu não estou tentando vender a realidade, não. Eu consegui enxergar essas limitações, mas me parece ser algo melhor do que aquilo que está sendo ofertado, né? E que não foi criado para um intuito educacional. Tem um intuito mercadológico. Não sei se eu... Não, só... A minha pergunta se conecta com o final da sua fala, porque no ano passado a gente deu a disciplina sobre medievalismos e uma das aulas foi sobre games. E aí, nessa aula, a gente acabou pensando bastante sobre a questão dos jogos e da educação e do ensino de história em sala de aula, principalmente no ensino básico, né? E eu até trouxe um exemplo na aula sobre o Assassin's Creed, o Valhalla, que tem aquele modo educativo e tudo mais, que eles vendem como uma mediação entre o que é o jogo e o que é o ensino de história. E junto com os alunos a gente ficou discutindo bastante a visão dos desenvolvedores desse modo, o que eles pensam que aquele produto é e qual a visão deles da história. E ali tinha uma coisa muito nítida de que, para eles, ou eles utilizavam aquilo para vender mais o produto, para eles, o jogador que estivesse jogando aquilo ia estar vendo o que é a Idade Média de fato, ou como ela foi. Esse matiz de isso é uma coisa mediada, construída, não aparecia muito no discurso dos desenvolvedores. E pensando também, aí conectando a isso, queria que você dissesse um pouco mais como você enxerga essa questão dos historiadores se apropriarem dos jogos pensando no contexto de sala de aula. O Vinícius Marino, que foi orientando do professor Marcelo Cândido, e faz parte do projeto temático, ele diz num texto dele que essa área dos jogos precisa ser enfrentada pelos historiadores porque, como você mostrou, é uma fatia de mercado gigantesca. E as pessoas, querendo ou não, elas estão influenciando a visão delas sobre a história, não só a história medieval, mas de outros períodos mediados pelos jogos. Então, como a história, os historiadores podem se apropriar dessas ferramentas, mas sem projetar nelas uma visão de que as crianças, os jovens vão aprender de fato uma história certa, correta, acadêmica e não uma fantasia, porque não tem como distinguir no jogo o que é fantasia do que é real. Claro, você vai fazer com um propósito crítico, você sabe por que você está fazendo aquilo, mas como dimensionar esses diversos fatores, né, para que no final não seja apenas um produto vendável, que você está ofertando para as pessoas, isso é a história, ou que não seja também só uma coisa fantasiosa, sabe? Como o que você pensa que pode ser feito para mediar esses fatores. Eu ainda fico um pouco confuso quanto a isso, sabe? Onde está, qual é a baliza? A pergunta que eu agradeço, me lembrou a um texto que eu revisito frequentemente do Richard Lux, que é um estudioso do medievalismo, que ele fala assim: durante muito tempo a academia ficou na sua torre de marfim e não foi dialogar com o grande público. Agora é que a academia, né, nas últimas décadas, a academia perdeu muito daquele posto, daquele patamar de autoridade, né, de voz legitimada e tal, para outras, né, para vozes dissonantes, que nos apagam, né, desse mar, desse oceano de informações. A gente precisa voltar. Então, assim, foi boa a sua pergunta, porque eu não estou querendo dizer assim, não consuma isso porque está errado historicamente. O que nós temos que fazer é trocar uma ideia sobre isso. E com as pessoas que desenvolvem, com as pessoas que jogam e tal. Falar, poxa, que legal que você gosta, né? Você pode até não gostar, falar, ai meu Deus, né? Historicamente isso daqui me dá coceira, mas por que isso? Porque senão a pessoa muitas vezes gosta tanto daquilo,
que a primeira reação é recusar qualquer coisa que você faz. E elas gastam tanto tempo, dinheiro e suor, nós aqui na universidade, né, trabalhando com latim ou com qualquer outra coisa, né, que a gente vem trabalhar. E nessa tentativa de diálogo, a gente tentar mostrar que aquele jogo é uma dessas camadas que eu comentei no início da minha fala, interpretativas. Então, olha, a gente tem que tentar entender o porquê que foi feito assim. E o que a gente pode fazer de diferente para não reproduzir estereótipos, para não reproduzir preconceitos e tentar dar esse passo além. E tentar atacar a primeira parte da pergunta. Agora, atacando a segunda parte da pergunta, no ano passado eu estive com o professor Mário Jorge, do Federal Fluminense, né? Ele fez uma pergunta muito parecida na fala, ela estava falando sobre uso de realidade virtual, possibilidades conhecidas para medieval, e eu falei, poxa, isso é super legal, tal, não sei o que, super interessante, mas até que ponto a gente deixa de ser historiador para aprender a manipular esse monte de recursos? E aí eu ri, né, eu falei, você tem razão, Mário, então, eu comentei, agora só que tem um problema, Mário, eu vi a sua dissertação, na época que você fez a dissertação, e ela era datilografada, aquele computador da tela verde, assim, né, que você via pelo tipo de caractere. Você teve que aprender, né? Talvez você foi um dos primeiros a usar o computador antes, né? E a geração anterior era datilografada e estava naquela transição. Então, a gente acha que a gente é profundamente analógico, e quando a gente fala a gente o grande grupo de historiadores, a gente se coloca numa disposição analógica como uma posição coletiva. Eu tive professores na graduação, no mestrado e doutorado, nas 3 fases, em que não era incomum você ver assim, fulano nem olhou o e-mail, não olha o e-mail nunca. Parece que você está falando de uma super tecnologia, né? É um negócio assim, tão corriqueiro hoje em dia. Então, eu acho que às vezes é muito confortável a gente se colocar enquanto historiadores como nessa posição analógica, porque a gente lida com o passado. E isso vai dar muito trabalho, então. Mas ao mesmo tempo a gente não pode abdicar disso. Eu acho que a gente tem que ser honesto. Como a gente é honesto quando a gente trabalha com assuntos. Olha, tem limitações, né? Até aqui que eu cheguei, até aqui a minha posição é muito influenciada pela historiografia, porque você não tem fonte, porque você não tem evidente, é uma especulação, é um verossímil e tal. Mas eu acho que você consegue bater esse papo com o público, sabe? É só você estar aberto a receber do público também. Eu acho que o grande problema é a posição que a gente adota, muitas vezes o que vocês fazem não é sério, isso é brincadeira, isso é jogo e tal. E para muitas pessoas não é. E quando você apresenta uma outra posição, chocando, ela vai se afastar de você e ela vai ter diálogo. E ela vai continuar com o assunto aqui, e reproduzindo aqui, influenciando outras pessoas. Não sei se eu consigo. Sim. Tentar dar um jeito aqui no que eu estou pensando. Estou pensando na questão das limitações mecânicas e eu sempre faço essa associação, não sei se em alguma medida ela é correta, entre o uso dos jogos como recurso didático enquanto alternativa para a leitura. Porque é difundido o comentário, não só em ciências humanas, que os alunos leem menos, cada vez mais. Mas esses jogos, principalmente mais interessados historicamente, eles costumam ter muito texto. E isso, para mim, é muito contraditório, porque acaba aparecendo, talvez o jogo seja um instrumento para fazer essa pessoa ler mais, ou talvez esse texto esteja passando por um processo semelhante a essa estereotipicação de signos, que são automaticamente associados à Idade Média, só que na forma de palavras. Então, eu queria saber se você vê alguma potencialidade nesses jogos, enquanto uma ferramenta de reaproximação do texto, quase que nesse nível academicista que a gente costuma se pegar aqui falando que as pessoas não leem fonte, mas também nesse sentido de por que será que esse tipo de conteúdo, mesmo no formato jogo, tem tanto texto? Por que ele é tão carregado? Mesmo que não seja escrito, né, para você ler, tem muita fala, tem muita dublagem, tem muito lore, né, tem muito world building, então tem muitas palavras o tempo todo, você está sempre lidando com linguagem, tanto que tem a categoria do jogador que gosta de jogo que tem que ler e jogador que não gosta de jogo que tem que ler. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, dessa intersecção do jogo enquanto instrumento digital, talvez mais contemporâneo para nós enquanto ferramenta hoje, e o texto. Vamos lá. O primeiro ponto é geracional. Então, eu vou falar um pouco do que aconteceu com o Weber, que foi o experimento que a gente tem elaborado aí. E é importante frisar que o jogo é dele. Eu entro mais na parte de programação e dando assim,
isso aqui não tá legal, eu sou o cara que acha problema. Mas ao mesmo tempo eu falo, o problema é esse, a solução é essa, que vira. Aí ele é muito desenrolado, ele consegue dar um jeito. E ele foi testar isso com os alunos dele. Imagina, ele é um professor de uma cidade pequena, do interior de Pernambuco, que é próximo, mas enfim, que atua em escola pública e em escolas privadas pequenininhas, né, no interior. Então a gente já tem uma ideia da dimensão de público. No primeiro momento, o que aconteceu? Ele chutou o texto. E os alunos falaram, professor, tá com o texto demais, tem que diminuir um pouquinho. Tal. E eu às vezes falo, tá com pouco texto demais, daqui a pouco o cara vai falar, não vai ter, né? Só vai aparecer reticências e acabou. Né? Então a gente ficava nesse debate. Mas ele percebeu que só pelo esforço dele fazer isso, os alunos viam que ele estava fazendo o jogo para eles, e aí eles ficavam interessados em jogar. E meio que quis entender a narrativa que estava por trás, esse lore que estava rolando ali por trás. E isso ajudava, né, no primeiro momento. Mas é uma solução muito personalizada, não dá para fazer sempre, né? Porque é a experiência que ele, enquanto desenvolvedor, está tendo com os alunos dele. E talvez um colega dele só vai tentar pegar o jogo e usar numa outra turma, num outro contexto, e a experiência vai ser bem distinta. Mas tem esse problema do texto, e o que o Weber, né, tem feito através de uma sugestão que eu dei. Tem um especialista de um ensino de história chamado Samuel Weinberg, que é recentemente aposentado pela Universidade de Stanford. Ele foi responsável pela reforma educacional dos Estados Unidos, é o chefe, né? E Stanford, tradicionalmente, tem um programa de pós-graduação bem consolidado em ensino de história em geral. E qual que era a proposta dele? Adaptação de fonte. Ele não trabalha com fontes originais como alunos da educação básica. Ele propõe que os professores fizessem isso. Primeiro, ele falava, olha, você enquanto historiador, você vai trabalhar muitas vezes com traduções. Traduções do francês, do alemão, né, no caso dos Estados Unidos, ou de outras línguas, do espanhol. E a tradução não é o texto original. E às vezes você não sabe realmente o texto original. Então, às vezes a gente é muito purista, né? A bibliografia é beleza, a fonte não. E ao mesmo tempo, enfim, tem uma série de ruídos e vácuos que são deixados ali na documentação. Então, a partir de um olhar de um especialista, você fazer uma adaptação que você mantenha o sentido dentro daquele propósito educacional X histórico, né, o ensino histórico, mas você fazer a adaptação para tornar o texto mais palatável, mais próximo, mas não é para o aluno ficar só ali na espuminha. É para que ele tenha interesse, pouco a pouco, ele consiga também chegar àquele documento original e até mesmo comparar e melhor ainda. Ele mesmo produzir uma adaptação que faça mais sentido a partir da sua experiência de vida e a partir da sua realidade. Claro que isso é bastante teórico e sabe que a realidade da educação básica tem sempre esse ponto de fase. Né? Mas, pelo menos essa ideia. Ele usou esse suporte metodológico do Samuel Weinberg para pensar nessas adaptações textuais, uma linguagem mais facilitada, ele não deixou um negócio todo arcaico para fazer com que os alunos se interessassem. E ele percebeu que deu sentido. Né? Inclusive, a primeira experiência que ele teve com esse trabalho foi quando ele, numa disciplina prévia, que ele usou essa metodologia, e ele fez o Maquiavel da Quebrada. Então, ele adaptou o Príncipe pensando na realidade de um aluno negro, periférico, do interior de Pernambuco, que mora num bairro que se chama Senzala, para que os vizinhos, né, como eles chamam, os pirraia, né, e ele botava os meninos ali para ler aí, o que você acha, tal, para ver se fazia sentido, mas tentando preservar o sentido da mensagem original, ou pelo menos, né, aquilo que eu entendia do Maquiavel. E, a garotada se amarrou, né? E aí ele levou para a sala de aula depois para fazer essa apresentação, e os alunos adoraram também e tal. Tem vários que usam, vão explicar esse período e tal. Mas é esse tipo de experimento. Mas, de novo, é laborioso. Dá trabalho. É um trabalho de tradução, no final das contas, né? Mas eu acho que traz um resultado interessante. É uma forma de você tentar se aproximar. Entendeu? Porque às vezes a gente tenta ser muito positivo. Ó, isso aqui é o que você precisa fazer, mas a gente não pensa nas etapas prévias até que o aluno supere. E muitas vezes ele já tem uma aprendizagem muito arcada. Então você tem que... vai dar trabalho, mas eu vou lá. Né? Quase um trabalho de resgate. Vem, menina, vamos te puxando, né, aos pontos para tentar ajudar
Mas é um dos principais problemas que a gente tem no campo do ensino, né? E não só da história, outras áreas também temos muita dificuldade. Não sei se eu consegui te contemplar. Primeiramente, obrigada pela sua apresentação. Eu perguntar como que é, digamos, o diálogo entre os medievalistas, os historiadores, com os desenvolvedores de game. Assim, claro que você citou alguns casos, mas, no geral, existe essa influência, essa abertura, especialmente assim, fora do Brasil? Como que funciona isso? Isso acontece mais fora do Brasil. Obrigado por ter vindo. Falei de você hoje, para fazer um livro contigo. Isso é mais comum falar no Brasil, porque a gente ainda tem uma indústria que está crescendo, mas que ainda é relativamente incipiente nos jogos. Você tem excelentes desenvolvedores, mas quando a pessoa é muito boa, ela recebe um convite para a gente fora, ou muitas das vezes presta serviço daqui para um público fora. E aí, o que acontece normalmente? A grande indústria, que é normalmente quem recorre a historiadores, essas indústrias do AAA, né, que são as monomandas que vendem os principais títulos, eles usam um consultor histórico, um arqueólogo, tem um escandinavista famoso chamado Neil Price, ele já tem até obra traduzida no português recentemente, né, publicada no Brasil, em que ele foi usado como consultor de uma obra. Só que ele é um consultor, ele fala, olha, isso aqui não está bom, mas não interessa, isso aqui dá mais dinheiro. Isso daqui poderia ser assim, vai dar muito trabalho, eu preciso economizar a hora de programação, o programador é caro, vamos aqui. Então, na verdade, o intelectual que está por trás, ele empresta o prestígio para depois, como aconteceu com o Assassin's Creed, eles falarem assim, olha, como consultor, teve um famoso historiador, arqueólogo, literato, o que quer que seja, para fazer tal trabalho. Tem um caso famoso, né, que é o Dantes Inferno, que é de um outro gênero chamado Hack and Slash, que é um gênero que você vai andando com o personagem e sai matando todo mundo, assim, com uma espadinha, cortando todo mundo. Né? E aí o Dantes Inferno é uma interpretação, né, da obra de Dante, claro, bastante livre. Em nenhum momento eles falaram assim, a gente está tentando fazer aqui a Divina Comédia, né? Não, eles fizeram do jeito deles. E aí, por exemplo, situaram o Dante na Terceira Cruzada, ele tinha uma noiva que é enganada, ele trai a noiva, e aí por causa disso a noiva fala que faz uma aposta com o diabo, e ele, se ele atraísse, ela iria para o inferno, aí ela vai para o inferno, ele vai para o inferno atrás para salvá-la. Então, eu tenho também 2 artigos ali sempre publicados sobre isso, porque a história é curiosíssima, assim. Mas, ao mesmo tempo, os desenvolvedores, por exemplo, conseguiram, a meu ver, né, não foi um artigo que eu escrevi só, eu escrevi com 2 colegas, o Cristiano Brito Monteiro dos Santos e o Jorge Seabra Coelho, eles conseguiram fazer algo que é muito difícil fazer, por exemplo, uma tradução, que é dar corporeidade a algo que não é corpóreo. Porque em determinadas passagens da Divina Comédia, as almas, pelo menos no original, elas transmitem uma ideia de corporeidade, que não faz o menor sentido. Né? E que no jogo, por exemplo, como é que é dar essa corporeidade? Quando o Dante bate na alma, o joystick treme. E só treme porque você se choca com alguma coisa. Então, aí eu falei, caramba, quando eu tive que jogar, né? Que chato. Aí eu falei, caramba, é uma outra forma que a gente, intelectual, não consigo fazer meu livro tremer, né? Se quiser passar uma ideia de corporeidade, infelizmente, eu vou acoplar um negócio ali para tentar passar essa sensação. Parece sutil, mas é muito poderoso quando você para pensar nisso. Então, eles têm às vezes umas sacadas que a gente meio que perde, sabe? Mas, do ponto de vista específico dos consultores, a sensação que eu tenho muitas vezes é esse empréstimo de prestígio para acrescentar um valor de mercado e fazer com que aquele jogo seja mais vendido e atinja um público ainda maior. Então, é bem curioso, pelo menos eu vi isso. E aí, pegando o caso do Assassin's Creed Valhalla, né, que nesse caso o Neil Price não deu a assistência, mas tem uma passagem que é maravilhosa, né? Eles entram numa espécie de uma embarcação, como se fosse isso.
E aí, quando chega lá, vira a tuba do Tutankhamon, porque é um barquinho pequenininho, que eu acho que é mais ou menos do tamanho dessa sala, mas quando você entra, é uma imensidão lá dentro, né? É uma dungeon, né? Um calabouço que você vai percorrendo, tudo escuro, e você tem que, enfim, enfrentar inimigos. Você fala, não tem como isso ser historicamente correto. Mas aí você tem que pensar, poxa, a ideia de dungeon é tradicional do gênero, isso é algo que os jogadores estão mais familiarizados e tal, como as pessoas pensam a Idade Média. É por isso que foi feita essa experiência. Se o cara só encaça no barquinho, tirasse alguma coisa e fosse embora, você tá, não vai jogar isso. Isso é chato. Interessante a gente parar por pensar nesses pontos. Obrigado. Eu fiquei pensando a questão do Pedro sobre esses jogos mais históricos e, consequentemente, eles acabam colocando mais texto. Mas aí eu estou pensando muito à frente. Isso aqui, primeiro, a gente está se preocupando em discutir a história e o ensino de história em relação aos jogos. Mas eu fiquei pensando também, tá, por mais que a gente tenha essa intenção de suscitar que os alunos ou os consumidores de um jogo educativo tenham esse contato maior com o texto, mas a não ser que você faça o jogo de uma maneira que você só possa avançar, progredir, se você lidar com o texto, a gente precisa pensar também que cada pessoa joga de uma maneira diferente. Então, em último caso, muitas pessoas, por mais que você coloque texto ali, que o jogo lide com a informação escrita de alguma maneira, ele pode ignorar, no fim das contas, e seguir o caminho dele sem lidar com aquilo de maneira nenhuma ou de maneira crítica, né? Sei lá, tem jogos que eu não quero ficar lendo, eu fico de saco cheio e eu não vou parar para ficar lendo toda a lore, ou mesmo que seja importante, eu tenho que dar um jeito de contornar para fazer aquilo da maneira mais simples e indolor possível. Mas assim, eu trabalho, querendo ou não, com texto, então essa parte da minha vida está meio que... Só que, sei lá, eu conheço colegas que eles jogam videogame e eles não assistem nem as cutscenes, né? Eles não veem o filminho, como eu gostaria de falar. Então, eles só estão interessados na ação o tempo todo, 100% do tempo. Então, eles não interagem com esses objetos, não interagem com os textos, não leem nada e não assistem a parte que é fílmica. Então, assim, por mais que a gente tenha essa pretensão de um jogo atingir algum objetivo, de colocar a leitura dentro de um contexto gamificado, acho que talvez a pessoa pode só ignorar aquilo, no fim das contas, né? Então, não sei se isso seria um novo campo, uma nova preocupação de pensar a recepção dos jogos de uma maneira mais séria também, mas aí eu não sei se isso entraria na nossa seara como historiadores, porque eu acho que a gente também pensa a recepção dos jogos de uma maneira muito fechadinha. Então, o jogo é assim, o jogador pensa aquilo quando ele está jogando. Nem sempre, né? Cada pessoa lida com aquilo de uma maneira diferente. Então, eu fiquei pensando nisso enquanto ele falava e quando você respondia também. Não sei se ajuda, se atrapalha. Não, tudo ajuda. Obrigado mais uma vez. Tem um gênero de jogos que é o serious games, né? Jogos sérios, né? Jogos que tentam ter essa noção de acurácia que eu já expliquei para vocês, que é para qualquer coisa quanto aberta debate. E eu acho que a gente tentaria flertar gêneros, né? Tentar pensar no RPG, que é meio serious games e tal. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da concentração de cultura aberta emergente da Salim do Zimmer, né, que eles escreveram uma coletânea de teoria dos jogos. Ele tem um 4 volumes na produção, né, no Brasil, que é editada pelo Luca. É só sobre o ponto de vista cultural. E aí que foi quando eles me introduziram a Jane e o Peter. No sentido de que a gente não consegue ter o controle daquilo que é criado. Né? Assim como uma obra literária, uma produção cinematográfica, o Iluminado virou lá, foi parar no templado do Ridley Scott, né? Então, assim, não tem como você saber como é que aquilo vai ser usado ou não, depois que ganha, digamos. E, ao mesmo tempo, qualquer produção, inclusive acadêmica, depois que você escreve, acabou, não é mais sua. Né? No nosso caso, publicou a dissertação e a tese foi para o banco, né? Você está colocando o nome para bater.
A verdade é essa. Então, assim, é claro que a gente cria com uma pretensão, e não necessariamente o estudante vai fazer isso, mas a gente tem um instrumento muito interessante enquanto professor e professora, que foi o que o Heber tentou fazer, isso virou um instrumento avaliativo. Então, se o aluno não passasse por determinadas pontos, ele não. Então, ele podia achar um saco, né? Estou sentindo dor aqui. Ótimo, né? Que o jogo também faz a gente sentir dor psicológica, da mesma forma. Mas isso afeta o período dos jogos, mas enfim, vamos para isso. No sentido de que ele usou o instrumento, é uma forma de fazer avaliação diferente, mas que não é uma prova tradicional, e não se restringir a transformar incorporar dentro do universo modificado, simplesmente uma prova de múltipla escolha, porque o que muita gente fala é que eu estou unificando o ensino, né? E não, você só está fazendo múltipla escolha. E que na história é um terror, né? Porque, sabe, né? São múltiplos pontos de vista e tal. E que nem sempre a gente consegue congregar em 4 ou 5 alternativas. Né? Você vai tratar de acordo com quem, com qual historiografia, qual ponto de vista. Então. Mas a gente tendo a avaliação na mão, o aluno meio que se sente preso, mas ao mesmo tempo você está tentando trazer algo diferente, não é um textinho, um livro, uma coisa para ler. Nesse ponto ele já se sente um pouco mais estimulado. O fato de ter agência também entra um pouco no estímulo. Mas, realmente, depois que ganha, já era. Pode ser que algum aluno saia desidentado, não se importe com nada e assim. Aqui você tinha uma pergunta. Ela foi um pouco mais conceitual e um pouco na linha do que eu estava comentando. Eu também participei da monitoria da medievalista, da curso do Cris. Teve muito trabalho sobre games. Eu fiquei pensando um pouco da questão da agência. Você falou em liberdade relativa, sobre a situação, achei um termo interessante. Eu fico perguntando se é possível falar em agência no jogo que é pré-montado. Você tem uma liberdade de escolhas e você pode fazer dentro daquilo que está programado. Eu fiquei pensando até que ponto a gente pode falar de agência, pensando nesse conjunto de materiais que a gente recebeu na publicação, que muitos falam nisso, né? Que o jogador tem agência para fazer o que ele quer, nessa dúvida, ele pode realmente fazer o que ele quer. Não. Porque pense, né? Se você está tentando, ainda que seja uma tentativa de retratar um passado que é entendido como medieval, você não vai poder transformar um reino numa república. Né? Porque senão você, só para usar um exemplo pontual, então você vai criar um caos. E isso, em parte, foi causado pela experiência mal sucedida com o último online, que eles deixaram tudo liberado, um sonho do Elon Musk. E aí viram que a realidade é um pouco mais dura do que isso. Aí o jogo acabou sendo bastante deturpado diante daquilo que tinha sido, pelo menos, imaginado pelos seus desenvolvedores inicialmente. Então, quando eu falo de agência relativa, que o RPG também tem, pode ser o RPG tradicional quanto o RPG digital, tem algumas amarras que são necessárias, né, para que a própria estrutura do jogo não entre em colapso. Ela tem que ser minimamente amarrada para que tenha uma ideia de linearidade narrativa, começo, meio e fim. Né? Você não vai jogar sem propósito. Né? Mas quando tem esses jogos que envolvem, você tem um personagem que tem que fazer determinada coisa, né? Normalmente um ciclo do herói, né? O herói das mil faces voltando mais de 1 milhão de vezes para poder incentivar toda a indústria dos games. Então, dentro desse cenário, você tem uma agência limitada. A diferença, muitas das vezes, é quando você vai para um subgênero do RPG, que é o RPG massivo online, né, de multiplayer, que é quando você tem milhares, às vezes até milhões de jogadores interagindo simultaneamente. Então, o que você faz? Você aumenta a ideia de liberdade, aumentando o cenário, as possibilidades de profissões, né, ou de classes que você vai ter, lugares para desbravar e caminhos a seguir, mas, de novo, sempre vai ser reino, vai ter uma moeda que você não vai conseguir trocar, não. Às vezes você vai fazer escambo ou você vai comprar as coisas com a moedinha que funciona naquele jogo. Então, você vai ter alguns elementos que vão ser estruturais ali. Você dificilmente vai conseguir introduzir personagens, gráfico novo, música nova, aí entra numa outra seara, que não é essa aqui, que é você fazer os mods, né, que são as modificações, que alguns jogadores gostam tanto de determinada coisa que eles fazem o quê? Não, eu
quero pegar um jogo que se passa na Idade Média, originalmente, vou fazer uma modificação dele e vou botar, sei lá, Star Wars. Star Wars, exatamente. Jogo of the Universe, tem. Né? E tem muitos, né? Então, isso é muito comum, mas normalmente os mods, nem sempre, mas muitas das vezes, elas são criações das comunidades, não são criações da própria indústria. Existe uma única exceção, que é o The Sims. O The Sims é a grande exceção. E o The Sims é maravilhoso porque eles conseguem capitalizar com o trabalho do jogador. Você bota na lojinha do The Sims e a EA, né, que é a dona, né, do George Arts, ela vende aquilo que ela não paga para um TT. E as pessoas compram. Falando isso, porque minha esposa joga bastante. Ela é meio obcecada por The Sims, né, que não é o mesmo gênero e tal, mas perceba. A gente está entrando mais ou menos essa ideia de cultura aberta e emergente, os jogadores conseguem interferir em um objeto tecnicamente fechado, que na verdade não é cristalizado. Então, mas no caso, mesmo dos RPGs massivos, você tem essa marca, porque senão o jogo colapsa, ele para de funcionar, né? Fica um personagem muito apelão, ou algo que dá um bug, uma falha, e não funciona, a pessoa não programou bem, enfim, uma série de problemas. Perguntou mais. Online só teve um comentário que foi a Fernanda parabenizando pela. Poxa, obrigado. Mas ela já saiu. Fica para posteridade. Mas acho que, então, agradecer ao Renan, foi bastante interessante. O debate também rendeu. Fica registrado que já joguei Lara Croft. Que dúvida. Inclusive, tem uma tese do Sérgio Brzezinski recente que ele comenta um dos últimos lançamentos do Lara Croft. E esse como representa a sociedade. Eu sou ilustrador no jogo. Eu joguei o primeiro quando era iníciozinho. Até das sociedades. Mas é isso. Obrigada. É que dá preguiça, né? Hoje em dia eu prefiro um Candy Crush. Tem castelo, tem Tem. Aliás, uma coisa que eu acho. Bom, agora eu vou falar uma besteira, mas. Tirar a gravação.